Meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma videoaula. Peço desculpas se houve algum contratempo no vídeo 1, porque tudo é novo para mim e nós estamos aprendendo juntos. O esqueleto humano, que é composto de 206 ossos, essa constituição dessas peças de cartilagens articuladas devem ser estudada com bastante afinco. Então eu volto ao assunto sobre ossos e a sua forma sólida dos tecidos conjuntivos esbranquiçados, cuja principal característica é a mineralização e de sua matriz óssea. As funções do esqueleto, nós já falamos bastante desse sistema esquelético, que é a movimentação, proteção, sustentação, hematopoiese e reserva de minerais. Lembrando sempre do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Aqui mostro os ossos do crânio e da face em números de quantos são. E nesse slide nós estamos mostrando o sistema esquelético, as regiões da coluna vertebral. Lembrando sempre que existem 3 vértebras atípicas, a C1, a C2 e a C7, a atlas, a axis e a C7, a sétima torácica, a sétima cervical. Lembrando ainda que elas são diferenciadas à região sacral e coxígena. Aqui vemos a coluna vertebral nas 3 vistas, anterior, esquerda e posterior. E a parte do sacro, como que ela é formada, tendo o último parte deles lá, o resquício caudal. Muito interessante ainda é saber a quantidade de ossos que temos na caixa torácica e os acidentes ósseos de cada ossos que nós temos no nosso corpo, os 206. O que é ângulo, o que é colo, o que é cabeça e assim sucessivamente. Aqui ainda do externo também mostrando acidentes ósseos. Sabendo que os acidentes ósseos mais preponderantes para nós da educação física são aqueles que nos ajudam a mostrar ou informar se existe alguma patologia de postura, como por exemplo a cromioclavicular, crista ilíaca e assim, Marellus e assim por diante. Aí a cintura escapular, mostrando os seus 4 ossos, a clavícula, que tem esse formato em S, retorcido, a escápula, que antigamente era chamada como omoplata, que quer dizer colher de prata, os membros superiores em torno de 60 ossos, e os membros ainda superiores do comúmero, mostrando para vocês os acidentes ósseos. É muito interessante que vocês estudem esses acidentes ósseos, leiam com atenção. Acidentes ósseos da una, os ossos do carpo, mostrando todos os ossos que compõem o carpo. São 2 fileiras, a proximal e a distal. Aqui a formação da cintura pélvica, é muito interessante que nós saibamos que eles são formados por 3 ossos, ilho, isquio e pubis. E aqui os acidentes ósseos desses ossos do quadril. Membros inferiores com 60 ossos, mostrando aí toda acidentes ósseos que nós temos. A patela, a tíbia com todos os acidentes ósseos, a fíbula também, os ossos do tarso com todos os seus ossos, e aí os tipos de ossos que vocês já estudaram amplamente, tanto em anatomia como na revisão de biomecânica, os ossos longos, curtos, planos, chatos, irregulares, os sesamoides e assim por diante. Falamos também bastante das articulações ou junturas, da sinartrose, anfiartrose e artroses,
Mostro ainda alguns exemplos de cada uma delas. Por exemplo, aqui as anfiartroses, que têm pequenos movimentos, e as diartroses, que têm amplo movimento, né? Os ligamentos de cada articulação, depois iremos estudar elas com maior afinco dentro da sala de aulas. Os discos e meniscos, que são amortecedores do nosso corpo. As atividades para a próxima aula, quanto a músculo, esqueleto e corpo humano possui, isso aí nós já vimos em aulas anteriores. Então não há necessidade que vocês façam isso. As medidas de comprimento de cada parte do nosso corpo, né? As regiões anatômicas da coluna vertebral. E aí falando em cada região, quantas são as partes que compõem a coluna vertebral. Aqui embaixo, no canto direito de vocês, está mostrando uma unidade funcional da coluna vertebral, que é composta de 2 vértebras e um disco intervertebral. Ela é dividida em parte anterior e posterior. A parte anterior, ela é responsável pela flexibilidade e absorção dos choques e é o suporte, enquanto que a parte posterior contém e protege o ar. É muito interessante nosso lar, porque nossa profissão vai ser a profissão do futuro, uma vez que, se os astronautas, ao chegarem do espaço, eles chegam a aumentar até 1,5 centímetros e por ausência de gravidade. Então, nós teremos que dar atividade física até no espaço. Aqui algumas patologias da coluna que iremos estudar mais à frente, ainda que vocês também tenham avaliação com o professor Cajuru. Esse trabalho já foi definido em sala de aula, como fazer esses cálculos e desse sobrepeso em cima das vértebras, mostrando ainda a pressão da coluna vertebral em várias posições. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre qual é a contribuição da biomecânica na prescrição de treinamento. Nós temos que, na montagem de treinamento, ter objetivo, intensidade, volume, periodização e exercício. Esse exercício é qualificado como exercício realmente que ativa os músculos que ele se propõe a trabalhar. Qual é a intensidade mecânica da ação muscular? Quais são os exercícios mais adequados? Exemplo de uma montagem de um programa de treinamento, eu trago esses 3 modelos que está no livro de Paulo Eduardo Carnaval, que é muito legal. Ignorar as ações musculares na execução dos exercícios nós não podemos, é algo que tem que ser bem elaborado. E aqui mostrando uma análise, um exame de eletromiografia. Ainda é eletromiografia, mostrando os pontos, os picos de atividade elétrica. E nós temos que determinar a eficácia quanto à sobrecarga mecânica gerada em cada um. A cadeia cinética aberta e fechada, que vocês já estudaram, a insuficiência ativa e passiva, que também já foi tema de nossas aulas presenciais, relação força e comprimento, que também foi, e a implicação na segurança. A biomecânica dos exercícios, por exemplo, quadríceps. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de atividades com ou sem peso, máquinas ou com aparelhos avulsos. E eu gostaria que a cada músculo que aparecesse, vocês anotassem e procurassem dar uma pesquisada na origem, na inserção e a ação desse músculo, que é muito importante. Qual é a influência da posição dos pés? Nós já discutimos isso em sala de aula. E aqui está um dos músculos que eu gostaria das pesquisas, o glúteo máximo, né? Pequenas alterações na atividade muscular, mas que
são fundamentais para um bom desenvolvimento. Os isquios tibiais também, gostaria que vocês fizessem a mesma pesquisa. Aqui nós estamos mostrando algumas atividades, exercícios, onde qual é o músculo principal que está atuando. Nesses também. E aqui a compressão discal nos exercícios. O que nós mostramos lá atrás, nos slides anteriores, foi que não era em exercício, era em movimentos normais do dia a dia. Agora esse não, esse é durante a atividade física. Qual é o efeito das inclinações? Lembra quando nós comentamos em sala de aula a parte mais distal, média ou proximal do músculo? É possível trabalhar diferentes porções do peitoral? Nós já dissemos que sim, né? Os aspectos anatômicos do peitoral, e esse também é um músculo que vocês deverão achar a origem, inserção e ação. Os diferentes tipos de pegada e o cuidado que nós devemos ter com a articulação glenohumeral. É uma articulação que tem uma cabeça do húmero muito grande para uma cavidade glenoide pequena, né? E essa pequena espaço é para que toda essa cabeça do húmero fique em contato. Algumas soluções de fazer eles em outros aparelhos. E aqui, de um livro de Paulo Eduardo Carnaval também, mostrando um pouco de intensidade, repetições, série e intervalo de repouso entre uma força máxima, rápida, ou uma força de resistência. É claro que esse intervalo vai depender muito da preparação física de cada aluno, porque alguns têm esse reparo, né, esse intervalo muito mais curto do que outros, motivo porque tem um condicionamento físico melhor. Treinar no mínimo 2 vezes por semana, o ideal é 3. Treinar após breve aquecimento, intervalo entre as séries, fazer exercício de relaxamento, só aumentar a carga depois de dominar a cinesiologia do exercício, privilegiar exercícios com peso corporal, elástico, bola suíça e halteres, trabalhar alternadamente cada grupo muscular. Aqui, mostrando uma série já com desenhos mesmo, né? É muito interessante esse, porque grava melhor para o aluno quando ele está preparando a aula, mas o mais importante ainda é que está falando por movimentos articulares por articulação. Quando nós falamos da abdução no plano escapular, nós estamos mostrando onde é que o deltoide tem o melhor rendimento. Aqui nós estamos mostrando o reto do abdômen, né, onde ele tem a sua origem no apêndice tifoide, inserção na sínfise pubiana, e ele tem como ação fazer a flexão do tronco. O músculo do dorso, o trapézio grande dorsal, romboide, serrátil, paravertebrais e multifídios, deverão ser feitos também o trabalho de origem e inserção. Da cintura escapular e principalmente do manguito rotador é muito importante que vocês o façam, né? E aqui os movimentos da coluna vertebral, mostrando da vertebral, da torácica e da lombar. Alguns exercícios abdominais, lembrem todos que nós estamos fazendo com as pernas flexionadas para evitar encurtamento de pessoas. Alguns exercícios, exemplos de corda elástica.
e a bibliografia de onde foi tirado esse trabalho. E aí vem o gabarito daquelas perguntas feitas na videoaula número 1. E eu deixo para a videoaula 3 mais um questionamento, mais algumas questões, para que vocês treinem e que corrijam junto ao gabarito da aula 3.